alguns grupos, em algumas plataformas, das quais nem eu mesmo sei. E neste vídeo eu gostaria de estar falando sobre um tema muito interessante, da qual eu mesmo andei estudando muitas coisas, que é o tema do Pentateuco. Pentateuco, né, do grego Pentestelkos, que significa os 5 rolos, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros que são os livros que constituem a Torá, né, que é a lei hebraica, a lei judaica. Torá, que significa instrução. Torá significa instrução. E este conjunto de livros chamado Pentateuco, né? Porque o Antigo Testamento ele é dividido em 4 classes, né? 4. E essas 4 classes, se nós formos analisar, eu até fiz alguma anotação aqui, são 4 divisões no Antigo Testamento. A primeira divisão é a lei, que é constituída pelo Pentateuco, né? Esse livro que vai ser um pouco falado aqui. Temos os livros de história, os livros históricos, que daí vai de Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São esses os livros históricos. Tem os livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Cantares de Salomão. E temos os livros proféticos, os livros das profecias, né? Daí nesses livros nós vamos ter Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros do Antigo Testamento e as suas divisões, que é a lei, história, poesia e profecia. Aleluia. E nós vamos ver no Pentateuco, como nós estamos falando de Pentateuco, se nós formos observar o Pentateuco, né, nós vamos ver que não é só um conjunto de 5 livros que conta alguma coisa, ou um conjunto de leis que não fazem muito sentido. Não, o Pentateuco tem um sentido e tem uma história muito linda, uma história maravilhosa, né? Porque o Pentateuco é o que vai influenciar todo o Antigo Testamento. O Pentateuco é o que vai influenciar o Novo Testamento. O Pentateuco é o fundamento de tudo, é onde tudo se inicia. É o Pentateuco. São os livros mosaicos, os livros de Moisés. Esses livros é onde nós vamos aprender os fundamentos de Deus, os fundamentos da doutrina cristã, da doutrina judaica. É aqui nesses 5 livros que nós vamos aprender. Então não são só 5 livros que contam um princípio ou um começo. É isto também, mas é onde vai nos ensinar a como termos um princípio, um fundamento de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. E se nós aprendemos a seguir esses princípios, nós vamos ser homens, mulheres abençoados por Deus, porque é nesses livros que nós encontramos exemplos de pessoas que viviam com Deus, como por exemplo Noé, Abraão, José. Nós encontramos Moisés, nós encontramos
Josué, que já tem no Pentateuco, mas depois vai ter um livro também para ele, nos livros históricos, o livro da história de Josué. Temos Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então nós temos exemplos de pessoas que andaram com Deus nesses livros e nós aprendemos muitas coisas. Assim também como tem os maus exemplos, os exemplos de pessoas que não andaram tão bem assim. Aí nós temos o exemplo de Esaú, nós temos o exemplo de Nimrod, nós temos o exemplo de Corá, né? Nós temos alguns exemplos de pessoas que não andaram nos caminhos corretos, não andaram nos preceitos corretos, né? Caim, o primeiro a se desviar, podemos dizer assim, o primeiro homem que Adão foi o primeiro que pecou, Caim foi o primeiro que matou, o primeiro que cometeu esse tipo de pecado, né? E nós vamos também ver que o Pentateuco ele se assimila muito à vida cristã cotidiana de hoje, aos tempos modernos. O Pentateuco se assemelha um pouco também, tanto no seu conjunto de livros quanto nos seus personagens, porque nós vamos ver que em Gênesis nós vamos observar o processo de chamado. É quando Deus chama Abraão, Deus chama um povo, Deus chama uma nação. Assim como Deus nos chamou quando nós estávamos lá, figuramente, né, uma tipologia em Ur dos Caldeus. Nós estávamos lá em Ur, lá no paganismo, no mundo, nós estávamos lá inseridos nesse contexto. E Deus nos chama como chamou a Abraão. E é por isso que Abraão é chamado de hebreu, porque hebreu significa, né, no hebraico, ivrit, que significa aquele que atravessa. E esse contexto é inserido porque Abraão, ele atravessou muitas terras, ele atravessou muitas culturas, ele atravessou também num modo espiritual, ele passou de um paganismo, de uma idolatria que era lá a idolatria da Babilônia, porque a Bíblia vai nos dizer que a Babilônia é a mãe de todas as idolatrias e de prostituições, é a grande Babilônia. E ele sai daquele contexto e agora ele ouve a voz do Senhor, e aquela voz faz com que ele retire todos aqueles deuses, aquelas paganias, e agora ele se volte para Deus. Então Gênesis é o processo de chamado. Êxodo é o processo de libertação, é quando Deus nos liberta. Nos liberta do quê? Em Êxodo nós vamos ver que o povo ele carregava uma grande carga de paganismo do Egito em Êxodo. Então Deus chama Abraão em Gênesis. Em Êxodo agora ele vai libertar o povo tanto da escravidão e tanto ele vai quebrar aqueles conceitos errados que Israel carregava consigo por causa dos 400 anos que passaram ali sobre aquele regime idólatra do Egito, né? Então, em Gênesis há o chamado, em Êxodo a libertação, em Levítico a santificação. Não é muito parecido com o que Deus faz conosco? Ele nos chama, nos liberta e nos santifica. Em Números, nós vamos ver a caminhada do povo cristão, de Israel, já num contexto mais de vivência, de erros e acertos. E é assim também na vida cristã. Em Deuteronômio nós vamos ver que Deuteronômio significa a segunda lei ou repetição da lei. E em Deuteronômio nós vamos ver então Deus ele concretizando a sua lei, concretizando a sua palavra para que o povo consiga prosseguir nesta lei. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 6 ele diz: ensina ao teu filho a lei
Ensina como foi que o Senhor vos libertou do Egito. Ensina como foi que Deus lhes livrou. Ensina. E então aqui nós aprendemos de Gênesis a Deuteronômio o princípio da vida cristã. Deus nos chama, Deus nos liberta, Deus nos santifica. Em números, nós muitas vezes temos altos e baixos, assim como na vida cristã. A vida cristã é isso. É você cair, mas saber se levantar. Isso é a vida cristã. É você muitas vezes desfalecer, mas o Senhor te ajuda e em Deuteronômio ele fortalece os princípios, ele fortalece a doutrina em você. E é através da fé, lá como está escrito em Romanos, que a fé nos justifica. Então, se nós temos esta fé, Deus ele nos ajuda. Através da fé, da confiança que nós recebemos a ajuda de Deus, está escrito em Hebreus. Quando nós confiamos em Deus, ele nos ajuda. Aleluia. Mas então nós temos então esse exemplo de Gênesis a Deuteronômio da vida cristã, de como seguir os passos dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Nós temos muitos exemplos. E agora, passando para um contexto mais histórico, nós vamos ver aqui Gênesis significa começo, né? Gênesis, que no original hebraico é Bereshit. Bereshit significa princípio, no começo, no princípio. É o que está escrito no primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit. Então, Gênesis significa começo. E esse livro foi escrito na terra de Midian, depois que Moisés fugiu do Egito. Então foi escrito na terra de Midian, depois que Moisés fugiu do Egito, por volta aproximadamente de 1460 a.C., né? O tema desse livro é justamente a criação e o chamado, né? E o propósito desse livro, eu também anotei, eu tenho anotado aqui, é informar as origens de todas as coisas e sobre os fundamentos das grandes doutrinas da Bíblia. Então, este é o propósito. Êxodo significa saída. Êxodo este livro foi escrito na Península do Sinai. Depois você pesquisa no Google esses números que eu estou lhe falando, que lá vai ter tudo onde se localiza, a data, tudo. Então, na Península do Sinai, no primeiro ano depois da saída do Egito, ou seja, foi por volta de 1444 a.C. Foi nesse tempo. E o tema aqui é a redenção. O tema deste livro é redenção. E o propósito deste livro, eu também tenho escrito aqui, é descrever a trama que envolve a libertação da escravidão no Egito e apresentar os evidentes atributos de Deus naquele momento. Temos o livro de Levítico. Levítico significa dos levitas. Algo que é levítico é aquilo que é dos levitas. Dos levitas. Esse livro foi escrito no Sinai também, na mesma ocasião do livro de Êxodo, né? O tema é a santificação e o propósito deste livro é apresentar normas para o trabalho sacerdotal dos ministros da antiga aliança. E este livro de Levítico, ele é muito bom e muito bem usado também em episcopatologia. O que é episcopatologia? É o estudo dos ministros, o estudo do episcopado, né? O estudo dos pastores, dos obreiros, né? Então este livro também pode ser muito utilizado neste propósito.
o livro dos números, números por causa do censo que teve lá na contagem do povo, né? Embora vale ressaltar que não é esse livro, ele não fica focado nisto, mas resolveram colocar como números, né, por causa disto. Este livro foi escrito nas planícies de Moabe, né, já no final das jornadas no deserto, ali por volta de 1406 a.C., né? O tema desse livro é disciplina, e o propósito é contar entre os sucessos e insucessos de Israel no deserto e sobre a importância do deserto na experiência de aprendizagem. Ou seja, disso que trata esse livro, aprendizagem, né? O livro de Deuteronômio, que significa literalmente segunda lei, né, ou repetição da lei, é escrito na mesma época ali do livro de Números, tá? Por causa de uma nova geração que tinha surgido, os pais tinham morrido no deserto por causa da idolatria, né? E o tema desse livro é justamente para a reflexão do povo, e com o propósito de levar a segunda geração a considerar os erros e acertos de seus pais e lembrarem dos próximos desafios, tá? Então esse é o propósito aqui. Este vídeo talvez fique um pouco grande, né? Então eu vou tentar resumir um pouco as coisas. Se eu for falar tudo que tem sobre o Pentateuco, nós ficaríamos aqui dias falando, né? Então aqui nós vamos perceber que, segundo eu falei, né, Gênesis foi escrito na terra de Midian, Êxodo e Levítico na península do Sinai, Números e Deuteronômio nas planícies de Moabe. Então são 3 regiões, então, Midian, Sinai e Moabe. Isso aqui é o que compõe a chamada Arábia Pétrea. Você pesquisa depois sobre a Arábia Pétrea, que são essas 3 regiões, Midian, Sinai e Moabe. E as datas, né, como eu falei, elas oscilam, né, entre 1406 a.C. a 1460 a.C., né? Então ali nós temos uma oscilação de uns 60 anos de escritura do Pentateuco, da Torá. Então, estes livros aqui, né, eles tratam... Eu tenho aqui este livro de anotação muito bom aqui, né? O Pentateuco, estudo do Pentateuco, muito bom esse livro. E aqui na Torá, agora se tratando das leis, nós não vamos ter aqui, né, um conjunto de leis como muitos pensam que é assim. Muitos pensam, mas não é. Um conjunto de leis que não vale mais. Não é assim, né? Por quê? Porque estas leis que vêm desde Gênesis, né, dos mandamentos lá de Abraão, né, de Avraham, da circuncisão e tudo mais, dos altares que Abraão ergueu, daquele sistema litúrgico de cultos, até as leis do Deuteronômio, de Levítico, de Números, né, as leis de Êxodo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, as tábuas da aliança, do concerto, que posteriormente, lá em Deuteronômio capítulo 10, Deus manda ele fazer uma arca, e aquela é a arca da aliança, a arca do concerto, que ficava no templo, né? Alguns anos mais tarde, muitos anos mais tarde, ficava no templo. E nos tabernáculos, é claro, né? Nas tendas, né? Armavam as tendas e ali ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus e simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. E estas leis que se tratam de Gênesis a Deuteronômio, elas têm por motivo, Deus dá essas leis para que o povo seja como se fosse um exemplo. Era o povo modelo. Deus queria que Israel fosse isso, um modelo entre os povos. Tanto é que a região onde fica Israel, até hoje fica, né, a terra de Canaã antigamente,
essa terra, ela até, né, na escolha dessa terra, Deus escolhe essa terra como modelo, porque ali era o centro de tudo, né? Porque ao norte e ao oriente ficava a Babilônia. Os povos da Babilônia, da Acádia, os sumérios, ficavam esses povos. E ao sul e ao ocidente ficava o Egito, né? Então as duas maiores nações daquela época, Babilônia e Egito, ficavam ali, estavam ali, né? E também mais ao norte aí viriam os persas, os medo-persas. Então era um povo que ficava ali centralizado para que os demais olhassem para eles e seguissem o exemplo deles. Tanto é que até nos tempos de Jesus isso estava colaborando muito, porque a gente vê que os gregos, que na opinião de alguns filósofos tinham a maior filosofia de todos os tempos, né? Mas a gente vê os gregos indo até Israel para ouvirem os rabinos da época de Jesus. Então, nós vemos que Israel era uma potência tanto em sabedoria, era um exemplo de nação, né? Os preceitos que Deus dá àquela nação eram preceitos de igualdade, tratar os servos com igualdade. Não era uma Israel não era para ser uma nação que subdividia os pobres e os ricos. Infelizmente fizeram isso depois, mas segundo as leis que Deus dá, não era para isso acontecer. Mas acontece. E Deus dá muito. As leis que Deus dá a respeito dos animais, que não podem ser comidos, que não podem ser sacrificados, que tem que ser feito isso e aquilo, lá em Levíticos. Por que Deus faz isso? Para que isso aí era. Que Israel fosse um exemplo também a respeito da alimentação. Israel precisava ser um exemplo quanto aos cultos, na liturgia dos cultos. Israel tinha que ser um exemplo em tudo. Deus dá a circuncisão a Abraão lá em Gênesis. Mas sem motivo, isso não contribui em nada. Não, isso contribui em muita coisa, a circuncisão. Estudos recentes, né, que isso foi ser descoberto agora. Deus deu essa lei lá para Abraão, mas isso foi descoberto agora pelos cientistas, que a circuncisão ela é beneficente até para a mulher, quando ela vai procriar. E então essas leis que Deus dá eram para que o povo seguisse de exemplos, fosse um exemplo para as nações. Um exemplo em tudo que eles fizessem, eles deviam ser um exemplo. E por que Deus dá essas instruções? Por que Deus dá essas instruções para eles? Por que Deus manda que Moisés escreva o Pentateuco, a Torá, o livro da instrução, os 5 rolos? Por quê? Porque Israel ele estava sofrendo com uma contaminação mental, espiritual, a respeito dos conceitos doutrinários de Deus. Eles haviam esquecido das doutrinas de Deus no tempo que eles passaram no Egito. Eles sabiam, nós somos descendentes de Abraão, nós cremos em um Deus Altíssimo. Eles sabiam disso, mas mesmo eles sabendo que existia um Deus que podia livrá-los, que ia tirá-los de lá, eles ainda se mantinham na doutrina dos egípcios, na doutrina do Deus egípcio chamado Amon-Ra. Deus criou o céu e a terra. Nós somos hebreus, nós acreditamos nisso, mas nós carregamos no nosso coração a doutrina de Ptah, o Deus da criação dos egípcios, o Deus Amon-Ra. Nós acreditamos em Ra. Temos Deus, cremos em Deus, mas não a doutrina de Deus nós já esquecemos, nós nem lembramos. 400 anos, nós não lembramos mais de Jacó, por isso que isso pode ser tratado em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, né? A respeito dos faraós e por que a Bíblia fala que se levantou um faraó que não conhecia José, né? Por que não conhecia José? O maior libertador que fez com que o Egito prosperasse, como que ele não conhecia? Isso também tem uma explicação histórica, né, muito bem fundamentada. Mas eu não vou me tratar nisso agora, porque senão vai ser muito longo o vídeo mesmo. Então não vou me tratar nisso. Mas é por isso que Deus manda que se escreva a Torá.
para quebrar aqueles conceitos, aquela crosta de paganismo que estava no coração dos judeus. Quando os judeus falam, você nos trouxe só para morrer no Egito, seria muito melhor que nós estivéssemos lá no Egito comendo cebola. Por que é isso? Não era só por causa da cebola que o povo reclamava, é porque eles ainda tinham no seu coração a doutrina dos egípcios. Tanto é que até nos tempos de Josué, quando Josué chega lá no dia da decisão, ali seria a confirmação de tudo. Josué chega para o povo e ele diz: nos tempos de Moisés vocês já fizeram isso, nós ficamos 40 anos no deserto. Nos tempos de Moisés, agora vocês ainda estão com esses deuses junto com vocês. Vocês ainda têm a idolatria com vocês. Então agora, hoje é o dia da decisão. Se vocês quiserem voltar para o Egito, se vocês quiserem ficar com esses deuses, fiquem. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué está falando. Aquilo ali é o dia da decisão. Ali onde jogam os deuses fora, as idolatrias fora. É naquele dia. E olha só quanto tempo que eles ficam dessa maneira. Por quê? Porque eles não haviam largado a doutrina dos egípcios. É aquela famosa frase que ficou muito famosa com os pregadores, né? Mas é real. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles saíram do Egito e o Egito não saiu de dentro deles. Aí Deus manda que se escreva a Torá, o livro da instrução. E o que Deus vai mandar Moisés escrever? Primeiro, o livro da criação, Gênesis. Por quê? Porque ali Deus queria lembrar duas coisas a eles. Primeiro, Deus criou. Não foi Pitá, não foi Amon-Ra, não foram outras entidades da Babilônia e do Egito, não. Foi Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ali quebrava muito os princípios egípcios. Deus criou, Deus fez, Deus formou. Foram 7 dias e foi Ele quem fez. Não foram outros. No livro de Gênesis mesmo também, a Bíblia vai dizer ali que Deus chama Abraão. Ali Deus está mostrando: quem chamou vocês fui eu, não foi Deus do Egito. Quem chamou vocês e quem deu prosperidade a vocês, quem libertou vocês foi Deus, não foi outro. Não, Pitá e Amon-Ra estão lá no Egito lá. Eles não fizeram nada por vocês. Deus fez. Deus vos chamou. Deus vos libertou. Deus sarou vocês. E agora tudo que Ele pede é que vocês amem a Ele acima de todas as coisas. Por isso que esse é o primeiro mandamento. Esse é o motivo de esse ser o primeiro mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o vosso entendimento, com toda a sua força, com todo o que você tem. Adore a Deus e ame a Deus acima de tudo. Este é o propósito do Pentateuco. É por isso que Deus manda: escreva o Pentateuco. Essa é a inspiração divina na escritura do Pentateuco, para que o povo se voltasse a Deus novamente. Amém? Eu não vou mais além, porque senão, se a gente for comentar tudo de Pentateuco, a gente vai ficar aqui por horas, né? Eu já acho que o vídeo está muito grande, vai dar meia hora de vídeo, mas que Deus abençoe a todos e que nós possamos aprender alguma coisa hoje, né? Espero que sim, porque eu pesquisei por alguns dias aí para poder estar fazendo esse vídeo, mas que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos sempre andar, né, nesse propósito, né? Sempre amando a Deus, acima de tudo, acima de qualquer tipo de dinheiro, acima de qualquer bem material, antes de qualquer coisa, ame a Deus, né? Esse é o propósito da Escritura, nos mostrar que Deus é maior, nos mostrar que é Deus quem faz, que é Deus quem liberta, que é Deus quem pode salvar. E se não fosse por Ele, nada teria se feito. Se não fosse através de Jesus Cristo, nada teria se feito. Então que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana aí. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos.